Imagine uma cidade dividida não por um muro, como Berlim, nem por uma religião, como Belfast, mas imagine uma cidade pequena, pacata, no interior da Alemanha, dividida por um rio e por um ódio visceral entre dois irmãos. De um lado do rio, Aurach, você só podia trabalhar, casar e beber cerveja se usasse uma marca específica de sapatos. Do outro lado, se você fosse pego com aquele sapato, você era um traidor. Os padeiros se recusavam a vender pão para quem usasse o tênis errado. As pessoas olhavam para os pés umas das outras antes de olharem nos olhos. Eles chamavam esse lugar de a cidade dos pescoços tortos, porque todo mundo andava de cabeça baixa, checando a lealdade alheia. Parece enredo de filme distópico ou uma lenda medieval, certo? Mas não é. Essa guerra civil silenciosa durou 60 anos. E o motivo de todo esse rancor, de toda essa fofoca e traição familiar, deu origem a dois impérios que você, muito provavelmente, tem aí na sua casa agora. Hoje, nós não vamos falar apenas de sola, de borracha e couro. Vamos falar sobre como uma briga de cozinha, um bombardeio na Segunda Guerra Mundial e uma traição entre sangue do mesmo sangue criaram as duas maiores gigantes esportivas da Europa. Prepare-se para escolher o seu lado na trincheira. Bem-vindos à guerra entre Adidas e Puma. Para entender como tudo desmoronou, precisamos voltar para quando tudo era perfeito. Estamos na década de 1920. Na pequena cidade de Herzogenaurach, a Alemanha estava quebrada. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado, o Tratado de Versalhes tinha humilhado o país e a economia estava em frangalhos. Nesse cenário de poeira e desemprego, havia a lavanderia da mãe da família Dassler. Era um lugar apertado, cheiroso, a sabão e vapor. E foi ali, entre cestos de roupa suja, que Adolf Dassler, a quem todos chamavam carinhosamente de Adi, começou a sonhar. Adi não era um homem de muitas palavras. Ele era um artesão, um introvertido, obcecado por detalhes. Ele olhava para os atletas correndo e pensava, por que eles usam sapatos tão ruins? Naquela época, tênis de corrida eram basicamente botas de couro com pregos martelados na sola. Eram pesados, desconfortáveis e perigosos. Adi começou a catar restos de materiais da guerra. Ele usava detritos, capacetes velhos, sobras de paraquedas, qualquer coisa que pudesse transformar em calçado. Mas Adi tinha um problema. Ele sabia fazer o melhor sapato do mundo, mas não sabia vender um copo de água no deserto. É aí que entra o irmão mais velho, Rudolf Dassler. Ou Rudi era o oposto. Extrovertido, barulhento, encantador, um vendedor nato que podia convencer você de que precisava de 2 pares de sapatos, mesmo não tendo pés. Eles formaram a dupla perfeita, a fábrica de sapatos dos irmãos Dassler. Adi criava, Rudi vendia. E funcionou tão bem que em 1936, durante as Olimpíadas de Berlim, eles fizeram algo impensável. Lembre-se, estamos na Alemanha nazista. Hitler queria provar a superioridade ariana, mas Adi Dassler, obcecado pela performance e não pela política, pegou uma mala cheia de sapatos e convenceu o velocista americano Jesse Owens, um homem negro, menos a usá-los. Owens ganhou 4 medalhas de ouro na cara de Hitler e nos pés dele, os sapatos dos irmãos Dassler. Foi o auge. A marca explodiu. O mundo inteiro queria aqueles sapatos. Eles eram ricos, famosos e imparáveis. Mas como dizem, o sucesso tem um jeito engraçado de revelar as rachaduras que já existiam na fundação. E a guerra que estava por vir não seria apenas nos campos de batalha da Europa, mas dentro da casa dos Dassler. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou de vez, a tensão entre os irmãos deixou de ser profissional e virou pessoal. As esposas não se suportavam. Elas viviam na mesma mansão grande, e as brigas domésticas eram constantes. Mas o verdadeiro veneno foi a política. Rudi parecia estar mais alinhado com o partido nazista, enquanto Adi só queria saber de fazer sapatos. Embora ambos fossem filiados para manter os negócios. Mas o ponto de ruptura, o momento exato em que a fábrica dos irmãos Dassler morreu, tem uma data
e uma frase. Durante um bombardeio aliado em 1943, Adi e sua esposa correram para um abrigo antiaéreo. Rudy e sua esposa já estavam lá, encolhidos no escuro. Ao entrar, Adi, referindo-se aos aviões aliados bombardeando a cidade, disse: "Os malditos bastardos voltaram de novo." Rudy, paranoico, e já sentindo que o irmão queria tirá-lo do negócio, teve certeza absoluta de que Adi estava falando dele e de sua família. Os malditos bastardos! Aquela frase nunca foi esquecida. Rudy nunca acreditou que era sobre os aviões. A desconfiança virou sabotagem. Quando Rudy foi convocado para o fronte, ele suspeitou que Adi tivesse manipulado as autoridades para mandá-lo para a morte e ficar com a fábrica só para ele. Mais tarde, quando Rudy foi preso pelos americanos, suspeito de ser da Gestapo, ele disse aos investigadores que o próprio irmão o havia denunciado. Imagine isso, um irmão denunciando o outro para uma força de ocupação, esperando que ele apodrecesse na prisão. Não havia volta. Em 1948, a separação foi oficial e brutal. Eles reuniram os funcionários no pátio da fábrica e deram o ultimato: escolham. Foi um divórcio empresarial. Os vendedores, que gostavam do carisma de Rudy, foram com ele. Os artesãos, que respeitavam a técnica de Adi, ficaram. Eles literalmente dividiram a cidade ao meio. Adi pegou as primeiras letras de seu nome e sobrenome. Adidas. Nascia Adidas. Rudy tentou fazer o mesmo. Chamou sua nova empresa de Ruda, mas soava mal. Parecia pesado. Pouco tempo depois, ele mudou para algo mais ágil, mais agressivo, algo que soasse internacional. Puma. As duas fábricas foram construídas em lados opostos do rio Aurache. E a partir daquele dia, Herzogenaurach nunca mais teve paz. A Guerra dos Sapatos tinha começado. Agora, você deve estar pensando, ok, eles brigaram, mas eram só sapatos. Errado. A rivalidade deles moldou o esporte moderno de formas que você nem imagina. Vamos descer em algumas tocas de coelho aqui. Primeira toca de coelho, o Milagre de Berna, em 1954. A Alemanha Ocidental ia jogar a Copa do Mundo contra a poderosa Hungria. A Hungria era imbatível! Choveu torrencialmente no dia da final. O campo virou um pântano. Os jogadores da Hungria escorregavam com suas chuteiras normais. Mas Adi Dassler estava no banco da Alemanha. Ele tinha inventado algo revolucionário: chuteiras com travas rosqueáveis. Ele viu a lama, travas curtas por travas longas ali mesmo. No vestiário, os alemães tinham tração. Eles viraram o jogo e ganharam a Copa. A Adidas não apenas vestiu os campeões. Adi Dassler foi considerado o arquiteto da vitória. A Puma, que tinha brigado com um técnico alemão meses antes, assistiu tudo pela TV, perdendo a maior oportunidade de marketing da história. Segunda toca de coelho, o Pacto Pelé. Pulemos para 1970. Pelé era o homem mais famoso do planeta. Adidas e Puma sabiam que começar uma guerra de lances para ter Pelé iria falir ambas as empresas. Então, os filhos dos irmãos que herdaram o ódio fizeram um pacto de não agressão. Ninguém assinaria com Pelé. Era território neutro. Mas a vontade de vencer o irmão falou mais alto. A Puma mandou um representante secreto para o México. Eles ofereceram dinheiro vivo para Pelé. E aqui vem a genialidade do marketing de guerrilha. Segundos antes do apito inicial da final da Copa de 70, com todas as câmeras do mundo focadas no círculo central, Pelé pediu ao juiz para esperar. Ele se ajoelhou e, com uma calma absoluta, amarrou os cadarços de sua chuteira. Puma! O mundo inteiro viu um close-up gigante da marca do irmão Rudy. O pacto foi quebrado. A Adidas ficou furiosa. E a Puma vendeu milhões. Terceira toca de coelho. A espionagem local. Lembra da cidade dos pescoços tortos? A rivalidade era tão intensa que virou economia local. Dizem as lendas da cidade que, se você trabalhasse para a Puma e precisasse de um serviço na casa de um encanador leal à Adidas, ele cobrava o dobro ou nem aparecia. Havia bares da Adidas e bares da Puma. E tem mais. Dizem que funcionários da Adidas iam aos bares da Puma para ouvir fofocas sobre novos designs
e vice-versa. Era espionagem industrial, regada a cerveja e bratwurst. Essa briga durou até o túmulo, literalmente, quando Rudolf morreu em 1974 e Adolf em 1978. Eles foram enterrados no mesmo cemitério em Herzogenaurach. Mas não pense que eles fizeram as pazes no leito de morte. Isso não é um filme da Disney. Eles foram enterrados nas extremidades opostas do cemitério, o mais longe possível um do outro. Mesmo na morte, eles mantiveram a distância. Hoje, a Adidas e a Puma são impérios globais. A família Dassler já não controla mais as empresas, menos ambas são corporações de capital aberto. Mas o DNA da competição feroz continua lá. Se não fosse por esse ódio, talvez hoje todos nós usássemos uma única marca monótona chamada Dassler. A competição forçou a inovação. A Adidas criou a tecnologia, a Puma criou o marketing esportivo moderno. Mas aqui está o segredo final, a ironia suprema que quase ninguém percebe. Anos depois, um membro da família, Frank Dassler, neto de Rudolf, o fundador da Puma, fez o impensável. Ele atravessou o rio. Ele foi trabalhar para a Adidas. Imagine a reunião de família no Natal. Ele se tornou o chefe do departamento jurídico da marca rival. Isso provou que, no fim das contas, o capitalismo venceu o sangue. A cidade hoje não tem mais pescoços tortos, mas se você for lá, ainda vai ver duas sedes gigantescas, uma de cada lado do rio, vigiando uma a outra eternamente. A história de Adi e Rudy nos ensina uma lição brutal. Às vezes, o maior catalisador para o sucesso não é o amor ou a paixão, mas a pura vontade de superar quem duvida de você. Mesmo que essa pessoa durma no quarto ao lado, eles construíram impérios tentando destruir um ao outro. E agora eu quero saber de você, olhe para o seu pé ou para o seu guarda-roupa agora. Quem venceu a guerra na sua casa? Você é Team Adidas, com as 3 listras do perfeccionista Adi, ou Team Puma, com o salto do vendedor agressivo Rudy? Comenta aqui embaixo, time Adi ou time Rudy? E se você gostou dessa história de rivalidade, qual é a próxima guerra de marcas que devemos investigar? Coca versus Pepsi? Ferrari versus Lamborghini? Deixe sua sugestão. Não esquece de esmagar o botão de like como se fosse uma trava de chuteira na lama e se inscrever no canal para mais histórias que mudaram o mundo. Até a próxima descoberta!